Dani, tá? Onde ela possui graduação em fisioterapia, especialização em gerontologia, mestrado e doutorado em educação, ambas formações todas pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ela é nossa professora adjunta no Departamento de Promoção da Saúde do Centro de Ciências Médicas no Campus 1 da Universidade Federal da Paraíba. É pesquisadora assídua na área de saúde coletiva, com ênfase nas áreas de atenção primária à saúde, saúde da pessoa com deficiência, saúde mental e psíquica, educação popular em saúde e judicialização em saúde, sendo a mesma também membro do grupo de pesquisas em política, educação e cuidados em saúde, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde, NESC, CCS e UFPB. A professora Dani também é do Grupo de Estudos e Pesquisa em História, Sociedade e Educação no Brasil, a seção Paraíba, ISTEDE-BR-PB, onde também é uma assídua nas pesquisas e construção de saberes na área de História em Saúde e outros processos de comunicações, e também é membro do Comitê de Ética e Pesquisa, o CEP, né, do CCM UFPB. Além disso tudo, atualmente ela exerce o cargo como vice-coordenadora da Residência em Saúde Mental, vinculada ao NESC, CCS e UFPB. Hoje, a professora Dani, ela expõe um momento de diálogo sobre saúde da pessoa com deficiência. Professora, seja bem-vinda, é um prazer, uma honra, como sempre, estar com a senhora, construindo saberes, iremos aprender muito contigo, tá? A sala é sua, toda a turma também. Fique à vontade. Obrigada, Fernanda. E quanto mais você fala, mais a gente se sente velha, né? Nesse processo, meu Deus do céu. Mas como a vida não cabe no Lattes, né? E assim, eu fui era para estar no Lattes, tive a honra de ser professora de Fernando Neto, né? Nos nossos encontros em uma faculdade aqui da nossa capital, né? Somos amigos e colegas fisioterapeutas. Jennifer está aqui também, que bom, né, Jennifer? Saudade de vocês, né? E sou mãe de um rapaz chamado Heitor, porque gosto muito de história, adoro mitologia grega, né? Sou cinéfila, sou botafoguense, sou bela e gloriosa, botafoguense carioca paraibana, né? Gosto de gatos, não tenho nada contra cachorros, e, enfim, a gente vai se conhecer. Sou mulher, paraibana, canhota, nasci esquerda na vida e sou de esquerda também, politicamente falando, né? E assim fui me constituindo como pessoa, né? E é uma honra estar aqui com vocês, né? Porque é como eu digo sempre, né? A razão de ser do professor e da professora é estar com os alunos, né? Aí os alunos fazem, professora, a gente dá muito trabalho à senhora. Eu digo, graças a Deus, não estava desempregada, né? Sem aluno não há professor, né? Então, pois é, Isaneide, somos canhotas, somos sinistras, eu adoro essa minha condição, né? Nós temos necessidades especiais, não desmerecendo os destros, né? Então, nesse sentido, eu convido a todos, todas e todes, né? Pois é, Deus é perfeito, né? Já sabe, já escolhe. Né? Então, nesse sentido, eu convido vocês, né, diante de todos os estímulos que a gente tem com as tecnologias, né, com essas miríades de possibilidades, a gente enfrenta o computador de abrir um site, abrir um Instagram, né, tá vendo outra coisa, né, preparando a janta, se arrumando, chegando também, Zane, chegando da academia, como eu cheguei agora há pouco, né? Então, que a gente se concentre, né? Que a gente respire um pouquinho, né? Que a gente tire um tempo, né? Dessa nossa vida corrida, por estarmos aqui na sobrecarga de trabalho da noite, né? Na luta, porque como diz uma paciente minha evangélica, sem luta não há vitória. Eu achei muito profunda essa frase dela, porque é verdadeira, né? E a gente está nessa busca, né, de uma vitória acadêmica. Eu convido a vocês a estarmos debatendo um tema chamado saúde coletiva
e o cuidar das pessoas com deficiência, né? Então, quem são essas pessoas, né? O que é cuidar, né? Como se dá esse cuidado na saúde coletiva? Como se constitui politicamente, não é? Dentro do nosso sistema único de saúde, não é? A oferta de serviços nos 3 níveis de atenção. Então, nosso diálogo vai se pautar nessas questões, né? Não vamos ver a deficiência somente do ponto de vista biológico, né? Mas social, político, econômico, né? E cultural também, né? Então, aí eu preparei, né, um PowerPoint, né? Não sei se Fernando vai espelhar ou sou eu, Fernando, o que é que você acha melhor? Se a senhora conseguir espelhar, professora, seria melhor para a senhora ter controle. Eu acho que seria mais interessante. Consigo, sim. Tá aqui já na ponta da agulha, certo? E assim, pessoal, enquanto eu estiver projetando, o Fernando vai me ajudar. Vocês podem interagir pelo chat, podem interagir abrindo o microfone, não tem problema, né? Os alunos não estão interrompendo, vocês estão dialogando comigo, certo? Porque vão ser lançadas algumas perguntas e algumas questões, porque eu quero ter um levantamento prévio, né, do que vocês entendem e a gente desconstruir e, quiçá, construir novos conceitos sobre a temática, tá bom? Então, Fernando, eu tenho 45 minutos, não é isso? Para depois a gente abrir o diálogo. Então, por favor, você me coloque, porque, olha, falar de deficiência para mim é a noite todinha, é igual a jogar baralho, também é outra coisa que eu gosto. Aí não parei para beber água. Quem gostar de sueca, quiser jogar, está convidado também. É o que eu mais gosto. Vocês estão vendo aí, tudo tela cheia? Perfeitamente, professora. Pronto, pessoal. Então, a primeira questão é o que eu vou colocar para vocês. Qual é o conceito do que é deficiência? Quem é que pode abrir o microfone ou escrever no chat? Vou dar um tempo, né, para a gente primeiro partir dessa análise. Ele quer. Eu tô fora. Né? Aí, como eu só vou fazer a pergunta, aí eu vou até sair da tela da apresentação, né? Porque aí eu queria dialogar com vocês. O que é deficiência? É igual amor, é? A gente só sabe sentir, não sabe descrever. Pois é, Laine. A gente pode ver a deficiência, né, como falta. Muito bem. Cíntia, eu acho que abriu o microfone, não foi, Cíntia? Fique à vontade. E dizer praticamente a mesma coisa, né? É aquilo que não é suficiente, né? Isso. Aquilo que não é suficiente, algo que é incompleto. Olha, a Indra já trouxe outra colocação. É um impedimento. Ou como eu acho que é Liane, né? Ela coloca também impedimento ou uma limitação de natureza física, mental, né? Isso, a gente está bem no campo biológico, né? Aí já vem a Bárbara, traz uma percepção diferente, né? Deficiência e invisibilidade. Pois é. Né? No aspecto social. Muito bem. E o Yuri já fala, né? Acho que a deficiência se relaciona com o contexto em que a pessoa vive. Olha, Yuri já está trazendo uma concepção que sai do campo biológico, assim como Bárbara e Bruna, e vem para o social, porque ela pode ter uma condição e só ser vista como deficiência se houver barreiras sociais, né? Isso, Yuri. Aí o Deise, não sei se eu falei certo, né? O Sidney também colocaria que seria uma falta de acesso, né? Então, deficiência seria a falta de inclusão, e qual é o seu antônimo? Deficiência seria a exclusão, né, Sidney? Também é visto.
Mas vocês estão percebendo que a gente ou faz o conceito a partir do campo biológico ou social, né? E a gente vai ver que existiram paradigmas, e aqui a gente vai discutir paradigmas, modelos explicativos da deficiência, e a gente, interessantemente, a gente está passando, a gente sempre começa com o primeiro paradigma, que é o paradigma biológico, né? Onde a gente imputa a deficiência como uma patologia individual, como falta, como perda. Vocês não disseram, mas tem pessoas que dizem a anormalidade, é uma pessoa anormal, é uma pessoa diferente, né? Aí a Bárbara traz assim: hoje uma pessoa com deficiência mental afirmou com todas as letras, é horrível ser ou ter, né, uma deficiência, porque é apagada em todos os sentidos, principalmente como sujeito, né? Utilizando termos mais da era digital, é cancelado, né? Na sociologia a gente diz invisibilizados. Muito bem, Bárbara. Depois eu quero saber sua formação, né? Que você atendeu essa usuária ou usuário, né? Só para a gente contextualizar. E vocês também podem dizer as formações. Eu não fiz aquela roda de apresentação porque eu sei que são 46 pessoas e a gente ia perder um tempo considerável, né? E como a virtualidade, infelizmente, a gente perde essas etiquetas. Serviço social, essencial, né? A assistência social, a gente vai discutir. Você também, Indra, né? Que bom, né? É um papel importantíssimo. Então, vamos lá, né? Vocês falaram muito bem, quem conseguiu aqui interagir pelo chat ou abrindo o microfone. Eu sei que é difícil, às vezes a gente está em deslocamento, né? Abrindo câmera é difícil, falar é difícil, mas aí a gente vamos interagir, né? Primeiro, eu trago um conceito de o que é ser deficiência. Primeiro, a gente vem para o conceito de diversidade humana, né? Olha, desde os gregos, como eu disse a vocês, gosto muito de mitologia e também de filosofia, né? E a filosofia, ela diz assim, né? Platão, o homem é um todo integral e indivisível, né? Não é possível cindir, ou seja, separar o ser humano em alma pensante e corpo vivente, né? Veja, Aristóteles, lá antes de Cristo, já falava isso, né? Leonardo da Vinci, né? Lá no século XV, na verdade é um superdotado, é o primeiro homem a pensar anatomicamente, a criar um atlas de anatomia, e ele pensa num homem perfeito, né? E cria esse homem vitruviano, né? E a gente vê que antes de ter deficiência é pessoa, é gente, é cidadão, né? A gente não pode reduzir a pessoa a uma condição de impedimento, de limitação ou mesmo de patologia, né? Uma vez que nós somos todos diferentes, né? Alguém podia dizer que deficiência é uma diferença, né? A deficiência é uma perda, é uma anormalidade, é a falta de um membro, é uma falta de uma capacidade cognitiva ou comportamental. Mas quem é normal, né? Aí a gente se coloca, pessoal, nesta condição, né? Enquanto espécie, enquanto animais, seres racionais, né? Enquanto espécie humana, que a gente vive uma diversidade. Então, por que a gente busca uma unidade? Porque a gente busca um padrão físico, intelectual, visual ou auditivo para dizer quem é pessoa com deficiência e quem é pessoa sem deficiência, ou quem é anormal e quem é normal, não é? Então, levando em consideração essa diversidade humana, Santos, em 2009, ele dividiu as nossas diferenças em 5 perspectivas. Então, vamos nos colocar. Perspectiva dimensional. Olha só, se a gente pegar aqui nessa sala virtual, aposto que nós vamos ver por questões de gênero, a gente tem muitas mulheres, mais do que homens. Se a gente pegar todo o espectro de mulheres, a gente tem alturas diferentes, pesos diferentes, tamanhos e larguras de membros diferentes, né? Então, qual é o padrão de normalidade de mulher na sua perspectiva dimensional, né? Então, nós nordestinas, comparadas às mulheres
do norte, do centro-oeste, do sudeste, temos aspectos, um invasor aqui na sala, o gato, não sei se apareceu, né? Com relação à perspectiva, né, aí vem a parte, né, sensorial, né, que aí vai ter tanto a auditiva, a visual, não é, a olfativa, a tátil e a sinestésica, né, Fernando? Além de Fernando e eu, temos fisioterapeutas aqui na sala e terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física. Por que eu convoco esses profissionais aqui? Porque a gente trabalha muito a dimensão, a perspectiva perceptiva nos nossos pacientes, porque nós trabalhamos com práticas corporais e atividades físicas, não é? Principalmente a inteligência sinestésica, ou seja, do movimento. E a gente percebe diferenças entre as pessoas, não é? Dani, Pois não? tem alunos de fisioterapia e temos fisioterapeutas também. Tem 2 de físio... TO tem? Temos, não se pronunciaram, mas a gente tem alunos de fisioterapia e fisioterapeutas também. Ah, entendo. Que bom, né? Então, Temos atletas. Ah, também, pois é. Vamos falar aqui dos atletas, né? As questões de mobilidade. Então, a nossa questão motora, vem a psicomotricidade. Então, a dimensão perceptiva e motora nos dá diferenciações com relação à nossa psicomotricidade, a capacidade da gente perceber o mundo através do nosso corpo e explorar através do nosso corpo, né? Aí vem a dimensão cognitiva, que é a capacidade da gente processar informações de orientação espacial e temporal. Eu mesma, por ser canhota, cadê Indra? Né? A gente, Indra, que pensa com o hemisfério direito, é natural que a gente tenha mais dificuldade em orientação espacial e temporal, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas dizem, olha, o meu prédio tem 10 metros, eu não tenho ideia de quantos, 10 andares, eu não tenho ideia de quantos metros, né? Eu tenho dificuldade de orientação espacial porque o mundo é construído por destro, né? Por exemplo, para dirigir um carro, eu tive que me adaptar todinha, né? Porque todos os pedais, e inclusive o câmbio de marcha, né, o freio de mão, tudo é para o lado direito e a gente é sinistro, tudo é para a esquerda. Então, veja, isso não é uma deficiência, mas é uma singularidade que impede algumas habilidades minhas na vida diária, né? Na percepção motora, né? E também cognitiva. E tem uma das mais importantes hoje, que é a diversidade demográfica, que se refere ao envelhecimento humano. E aí eu falo com assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, né? Todos nós da área de saúde, né? E das ciências humanas, né? Que estão aqui, que o envelhecimento populacional é um fenômeno dado já. A partir de 2050, o Brasil vai ser um país de idosos, né? Onde haverá mais pessoas adultas e idosas do que crianças e jovens, né? Então vai haver uma relação mais desproporcional. E nessa diversidade humana vão se aumentar condições de déficit ou de deficiência, certo? Então, a gente tem um amplo espectro de possibilidades do que é ser pessoa, do que é ser gente, do que é ser humano. A gente tem várias formas de andar, várias formas de enxergar, de pensar, de se comunicar, de se relacionar e de ser. Então, por que a gente quer padronizar as pessoas, né, a partir, né, de sua condição biológica, se a gente é diferente, por natureza, né? Então, a gente já começa a problematizar a partir daqui. Cada pessoa, como diz Merri, é um sujeito, né, múltiplo. É um sujeito multidão, é o N-1. Ou seja, eu sou igual a todo mundo, mas esse -1 é a minha singularidade, né? Eu sou eu, você é você, né? Então, nesse sentido, como é que a gente vai lidar com as pessoas que nascem com essas singularidades do ponto de vista biológico? Ou seja, elas nascem ou adquirem uma deficiência que vai levar a um impedimento físico, intelectual ou sensorial, né? Seja visual ou auditivo. Antes de eu separar os seres humanos em categorias assim,
eu tenho que entender que todos nós, seres humanos, nascemos livres e iguais em dignidade de direitos. Está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né, foi construída a Organização das Nações Unidas. Aí eu tinha um professor que dizia, unidas contra quem? Eu digo, contra nós mesmos, seres humanos, né, irracionais, que produzimos guerras e morte. Né? Então, eles se uniram e criaram essa declaração, né, dizendo o óbvio, né, que nós somos livres, nós somos iguais, né, e a gente deve se relacionar uns aos outros com espírito de fraternidade, que nada mais é, né, do que o lema da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa, né, a burguesia, símbolo e classe dominante do capitalismo, né, que diz liberté, égalité e fraternité, e são as cores da bandeira da França, né, a liberdade é azul, a fraternidade é vermelha e a igualdade é branca, né? Então, nesse sentido, veio a discussão no final dos anos 90, né? E com muito peso no início dos anos 2000, sobre os direitos das pessoas com deficiência, porque até então, quem falou em visibilidade, né? E sobre exclusão no seu conceito, falou corretamente. Porque, do ponto de vista social, esses seres humanos não eram considerados nem pessoas dotadas de direito, né? Então, elas eram marginalizadas, era um termo muito comum nos anos 80, a marginalização, né? Porque eram pessoas que não eram dotadas desses direitos, né? Direitos a quê? A saúde, a educação, a assistência social, ao lazer, ao trabalho, ao emprego, né? Como está lá no artigo 196, né? Saúde é direito de todos, dever do Estado, mediante políticas públicas que vão assegurar essa saúde, né? Então, como diz a música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte, né? Então, nesse sentido, se cria uma convenção na ONU, de novo, em 2006, que diz no seu artigo 1º, deve-se os países membros da ONU, aí incluído o Brasil, assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de todas as pessoas com deficiência, com respeito pela sua inerente dignidade. Essa planta né? É gostosa, viu? Porque então, de novo, falando come, sobre o óbvio, pessoas com deficiência, antes de terem seus impedimentos, são pessoas, né? E, nesse sentido, a gente vai falar de mudança de paradigma. Aí eu pergunto aqui à sala, o que caracteriza uma sociedade excludente? Olhando para essa imagem. Essa daí, se você for colocar... O que é que a gente faz com as pessoas diferentes? Com esse negócio também, que ela está com os pontos verdes do cloro. Elas ficam fora de todos os ambientes sociais. Né? Isso é o que acontecia até os anos 90. Então, não tinham acesso à escola, não tinham acesso ao mercado de trabalho, né? Não tinha nenhuma política afirmativa que garantisse que elas estariam nesses equipamentos sociais, escola, né? Mercado de trabalho e outros equipamentos sociais de lazer, etc, etc. Então, elas estavam excluídas. Depois veio um paradigma que disse, não, calma. Meu Deus. A gente pode cuidar dessas pessoas agora de maneira segregada. As pessoas normais, que são essas bolinhas azuis, né? Então, quem é normal do ponto de vista biológico, quem enxerga bem, quem ouve bem, quem anda, né, na postura bípede, né? E quem, né, usa a sua cognição para interpretar a realidade sem muita distorção, né, tem seus direitos garantidos. Quem não é assim, quem apresenta diferenças, vão ter ambientes especiais, né? Escola especial, né? Postos de trabalhos especiais, né? Ambientes de lazer especiais, e assim eles eram segregados, né? Ambulatórios especiais, né? Equipamentos de saúde só para pessoas com deficiência, daí nasceu a APAI, nasceu a Pestalozzi, né? Essas associações de pais e amigos de pessoas com deficiência, né? E
como a deficiência na sociedade excludente e segregacionista era vista como uma patologia individual, como uma anormalidade, né? E como uma perda, como era tratada do ponto de vista da saúde coletiva? Ou você medicalizava o sujeito, ou você institucionalizava. Entenderam? Eu vou colocar ele na PAI, e lá na PAI ele vai ter serviço de reabilitação, ele vai ter escola, ele vai ter os amigos dele, ele vai namorar ali, né? Então, pessoa com síndrome de Down junto com síndrome de Down, pessoas cegas só com pessoas cegas lá no Instituto dos Cegos, né? Pessoas surdas tem um instituto só para eles e assim sucessivamente, né? Medicalizava, institucionalizava e a gente jogava literalmente para debaixo do pano essas pessoas e se dizia, né? O Estado dizia que estava produzindo políticas públicas. Só que com a evolução desse paradigma foi dito, não, peraí, existe o seguinte, as pessoas com deficiência, elas são diferentes, mas elas podem se equiparar às pessoas ditas normais. Então, vamos criar uma sociedade integracionista, onde, através de tecnologias assistivas, essas pessoas elas vão se normalizar, né? Elas vão chegar aos padrões de normalidade, né? Aí, por exemplo, chegou-se ao absurdo de oralizar pessoas surdas, né? De querer de protetizar pessoas, né, cegas, né? De querer que as pessoas andassem de todo jeito, mesmo com lesões graves, né? Então, você exigia que a pessoa com deficiência tivesse o padrão de uma pessoa sem deficiência, né? Então, essas pessoas que tinham deficiências leves, elas podiam estar juntas das pessoas sem deficiências, mas ainda em espaços segregados. Eu gosto de dar um exemplo da escola. Como era na escola? Então, as crianças ditas normais estavam na classe comum e lá naquela escola tinha uma sala de aula só para pessoas com deficiência, mas elas ocupavam, né, a mesma escola. Não tinha mais escola especial, entendeu? Mas elas tinham uma professora só para elas e naquela sala só tinha surdo, só tinha cego, né? Só tinha pessoa com deficiência intelectual, mas era a mesma escola. Até que se chegou o processo de inclusão, né? O movimento cultural da inclusão, que todas as pessoas, na perspectiva de justiça social, né, de equidade, elas têm que estar inseridas nos mesmos ambientes, né? Só que o Estado, enquanto poder público, deve dar oportunidades diferentes às pessoas a partir de sua condição e das barreiras, como muita gente disse aqui, que são impostas a elas, né? Isso é que é a verdadeira equidade, né? É a justiça, na verdade, é mais do que equidade, é justiça social. É você fazer reparações, né, nas políticas públicas a partir de políticas afirmativas e promover o acesso, né, aos direitos. Aí aqui também, pessoal, né, tem essa árvore, esse é o modelo de Ruth, né? A gente vive, ó, nessa desigualdade, né? Onde há um acesso desigual a oportunidades, a gente facilita, né, muito para as pessoas sem deficiência, né? Porque o Estado ele já é desigual em suas políticas. Muitas vezes a gente quer a igualdade, ou seja, como é que a gente quer promover a igualdade entre as pessoas sem deficiência, vamos dizer que é esse menininho vermelho, né? E a pessoa com deficiência, o menininho do short azul. A gente diz, não, vamos dar os mesmos equipamentos, as mesmas ferramentas e nós estamos promovendo igualdade. Mas se o Estado, que representa a árvore, o poder público, ele continua desigual, né? Isso não é igualdade. É a mesma coisa com a lei de cotas. O que adianta você garantir acesso à pessoa com deficiência à universidade pública se lá tem barreira arquitetônica, barreira urbanística, barreira atitudinal, barreira comunicacional, né? Barreira tecnológica? Não adianta, né? Então, tem que se mudar os ambientes, né? E as políticas. Não, eu vou utilizar o princípio da equidade, eu vou dar ferramentas específicas, né, a partir dos impedimentos. Então, quem precisa de mais ferramentas, recebe mais ferramentas, quem precisa de menos, recebe menos. Mas se o Estado continua meritocrático e desigual, também não vai resolver. Então, qual é a ferramenta dentro da saúde coletiva
para garantir políticas públicas, né, garantidoras de direitos. A gente tem que corrigir o sistema, né? O sistema, né, de saúde pública, de segurança pública, de assistência social, de previdência social, né, aí incluído, né, educacional, a fim de dar acesso igual e ferramentas e oportunidades iguais a todas as pessoas, né, sem acepção de pessoas, que é esse movimento que é difícil, né? E a gente está vivendo esse momento político agora, né, de decisões, né, de cargos presidenciais, governadores, poder legislativo, né, e o poder executivo, né, no âmbito nacional e estadual. E a gente tem que ver que aquele político que a gente vai votar, né, aí aqui eu não estou, né, fazendo propaganda, a gente tem que pensar qual deles em seu programa de governo pensa em corrigir o sistema, né, que por si só já é desigual, que é o sistema capitalista, né? Então, qual é o projeto político do meu candidato para promover o bem-estar social, né? E oferecer acesso igual e ferramentas e oportunidades para as pessoas de acordo com suas necessidades, né? Então, é essa a concepção que a saúde coletiva traz para a produção de saúde para as pessoas com deficiência, a concepção da justiça social, muito mais do que a equidade, né? Nesse sentido, o SUS deve construir sistema de saúde em redes. Então, como corrigir o sistema? E aqui a gente está falando de SUS, né? A gente tem que, se a gente prestar atenção no lado esquerdo da tela, né? A gente tem que sair desse sistema fragmentado, hierarquizado, piramidal, né? Para um sistema de redes de atenção à saúde, né? Que coloque na centralidade da oferta de seus serviços as necessidades de saúde da pessoa com deficiência, né? Porque aqui a gente está falando de uma população específica, né? Porque esse modelo piramidal, ele é um modelo que respondia bem lá às condições de saúde do século XIX e começo do século XX, que eram as doenças infecto-contagiosas, né? Já o século XXI, a gente opera o sistema de saúde a partir de condições crônicas, né? E degenerativas. Por quê? Porque vem o processo de envelhecimento humano, a transição nutricional, né, a transição epidemiológica e demográfica. Nisso a gente tem que corrigir o sistema, tá certo? Alguém tem alguma pergunta? Acho que não, né? Por enquanto, não, Dani. Pronto. Aí tem alguns debates, mas é só levantamentos e construção de saberes mesmo. Aí a gente vai parar por aqui para a gente abrir para o debate, né? Só para a gente ver como é que a gente explica a deficiência para a gente entrar, né, nessa justiça social, né, de pensar um SUS, um Sistema Único de Saúde, capaz de responder às necessidades de saúde da pessoa com deficiência, garantindo acesso, permanência dessa pessoa, né, nos equipamentos de saúde e garantindo resolutividade, né? Aí a gente tem que entender, enquanto profissional de saúde, que tipo de abordagem da deficiência essas políticas públicas querem atender, né? Se a gente enxerga a deficiência na abordagem biomédica e funcional, a gente está colocando a deficiência como uma patologia individual, como uma culpa do sujeito, ou uma má sorte, né? Se a gente for para uma dimensão explicativa de saúde, doença mágico-religiosa, né? Então, foi uma má sorte, foi um pecado, né? É uma punição essa pessoa ter nascido assim. A gente tem algumas sociedades que ainda veem assim e até sacrificam essas pessoas, né? Porque elas são ditas dessa forma, né? São vistas dessa forma, né? Então, é porque a gente está nesse modelo ainda médico de culpabilização do sujeito por sua condição de adoecimento, né? Então, quando a gente diz assim, que a deficiência, ela é consequência de características fisiológicas meramente, então ela é a ausência de um membro, então é deficiência física, né? Ela é perda de capacidade auditiva, aí a gente classifica como deficiência auditiva, né?
a gente está colocando essa abordagem biométrica e dizendo que a responsabilidade do Estado é eliminar ou curar a deficiência. Como? Se é uma condição crônica. Aí o que é que o Estado diz? Poxa, se é uma condição crônica, então eu vou medicalizar e institucionalizar. Aí vem um modelo segregacionista. Vamos criar institutos de cego, instituto de surdos, né, institutos de pessoas com deficiência intelectual e jogar essas pessoas lá, né? Não vamos incluí-la, né? Vamos segregá-las. Aí, não, calma, não é assim, né? Aí, como algumas pessoas disseram, gente, e não é errado vocês falarem isso, porque a gente está construindo um novo conceito, né? Por isso que tem esse curso. Não, mas principalmente eu, como fisioterapeuta, como eu me formei, eu tinha essa abordagem funcional. Eu achava que a deficiência, né, era o quê? Era uma consequência, né, da perda de capacidade ou de habilidade funcional. Então, a pessoa sofria um acidente de trânsito, por exemplo, e de moto, que é bem comum, né, e ela tinha que amputar membro inferior, aí ela ficava com deficiência física. Então, a deficiência física dela não era meramente por uma perda de membros, é porque ela não conseguia andar, né? E como é que o Estado trataria essa deficiência física? Poxa, é fácil, eu vou protetizar, né? Eu vou reabilitar. O que é reabilitar? É né? Vou voltar uma habilidade que ela perdeu, promovendo o acesso à tecnologia assistiva. Eu vou botar uma prótese, né? Então, qual é a responsabilidade social do Estado? Tornar a vida das pessoas melhores, né, através de provimento de tecnologias assistivas para dar conforto. Perdeu a audição, eu vou comprar um aparelho de amplificação sonora para ela voltar a ouvir. Tem baixa visão, óculos, né, lupa, telelupa, e assim se daria o processo da abordagem funcional. Mas ainda a deficiência era vista como um problema do indivíduo, né? E a sociedade, a responsabilidade era só garantir ferramentas, né? Aí veio o que alguns aqui já trouxeram. Não, calma. A deficiência ela é uma patologia social, ela é produzida também pela nossa organização social, pelo nosso sistema, né? Aí veio uma abordagem ambiental, que ela diz que a deficiência é consequência de fatores ambientais e da organização de serviços, né? Então, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que eliminar as barreiras. Por exemplo, nessa abordagem ambiental, é muito fácil da gente explicar com as deficiências adquiridas devido à falta de acesso a serviços de pré-natal bem feito. Então, a criança desenvolveu deficiência intelectual porque não teve acesso ao teste do pezinho, né? A criança desenvolveu deficiência auditiva porque não teve acesso ao diagnóstico precoce com o teste da orelhinha, né? E assim sucessivamente. Então, qual é a responsabilidade do Estado social? Eliminar as barreiras, né? A criança adquiriu deficiência física devido a acidente de trânsito. Vou criar a lei da cadeirinha, vou criar a lei seca. Então, eu vou diminuir o consumo de álcool, eliminar o consumo de álcool com os motoristas, né? Vou colocar a lei da cadeirinha para a criança ter mais segurança, e vou multar para quem não estiver usando cinto de segurança. Então, ali é uma abordagem ambiental. Eu estou eliminando barreiras e possibilidades de adquirir deficiência física por acidente de trânsito, né? Então, eu estou vendo que né, o comportamento social que está gerando essas deficiências, né? Mas aí a gente evolui, né? Que não é só o ambiente que gera, como também não é só o meu corpo biológico que gera a deficiência, né? Ela é consequência da interação entre os impedimentos do indivíduo e as barreiras que a sociedade impõe a ele. Então, a gente chega, pessoal, o conceito mais completo, né, de deficiência que se tem hoje, que é a abordagem dos direitos humanos. Então, a deficiência, na verdade, ela é não mais perda, anormalidade ou incapacidade, né? Que vai fazer com que a pessoa não tenha um padrão considerado normal, né? A deficiência, hoje,
ela é vista, né, aí eu vou abrir para o debate, né, ela é vista como a relação entre o impedimento de longo prazo que está no corpo do sujeito, e esse impedimento pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, né, porque a deficiência pode ser múltipla, os quais, em interação com as diversas barreiras que a sociedade os impõe, obstrui sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, ou com as pessoas sem deficiência, vamos chamar assim, né? Esse é o modelo, né, da abordagem, pois não, Cíntia, da abordagem dos direitos humanos. Aí aqui eu abro para o debate, Cíntia quer falar, e bora conversar. Isso, Oi, professora. Quero só assim, reafirmar, né, tudo que você falou até agora. Você estava falando desse contexto, no sentido de não haver um enfoque, né, das políticas públicas com relação à prevenção, à acessibilidade, né, mais voltadas para a questão curativa, né? Aí, falando nesse sentido, a gente trabalha num projeto de regionalização e a gente fez uma análise de planos de saúde a nível municipais na Paraíba, e para isso a gente teve que estudar o plano estadual e o plano nacional de saúde, e aí a gente percebe esse vazio, né, sobre a deficiência, como uma colega colocou, essa invisibilidade. Não existe debate voltado para os deficientes. Os planos de saúde, se você abrir agora, eu estou com os dois abertos aqui, que eu fui reafirmar o que eu já tinha visto, o plano estadual, o plano nacional, os planos municipais não contemplam os deficientes. E quando contempla, é no sentido de construir um centro de reabilitação, aumentar a produção de órtese e prótese, mas nada voltado no sentido de inclusão, no sentido de educação popular para trazer uma ampliação dessa causa, né? de trazer essa questão social que está por trás, né, dessa problemática. Então, não existe. A gente vê para doenças crônicas, materno-infantil, para outros problemas e outras redes, mas o deficiente ele fica meio que esquecido dentro desse contexto, né? E aí a gente se pergunta, será que eles estão bem, sim? Será que eles realmente estão tão bem ao ponto de estarem esquecidos dentro desse contexto, desse debate das políticas públicas em todas as instâncias? Eles estão tão bem alocados já, né? Já tem esse amparo necessário, está faltando mobilização no sentido dessa bandeira, o que é que está faltando, né? O que é que a gente pode fazer e mobilizar no sentido de trazer, digamos, para a pauta, né? Essa bandeira que é tão importante e tão necessária, né? Em todo o estado, em todo o país. É sobre isso. É verdade. Aí eu jogo para o grupo aqui a questão levantada por Cíntia. Por quê? E outra colega aqui no chat. Por que essa invisibilidade nas políticas públicas, quando se trata de planejamento em saúde, seja na esfera municipal, estadual e nacional também, e federal? Por quê? Quando se fala de pessoas com deficiência. Aí eu vou jogar um dado só para a gente pensar. Será que é porque a densidade populacional das pessoas com deficiência no Brasil é pequena e não se justifica? Não. 25% da população no Brasil tem algum tipo de deficiência. Dados do censo de 2020, né? Que a gente não tem o censo 2010, perdão, porque o censo de 2020 está... Então, nós temos 1/4 da população do Brasil com algum tipo de deficiência. Já justifica, né? Eu acho que eu estou travando um pouco, né? Sim, Dani, mas deu para entender. Eu vou só desligar um pouquinho a câmera e ver aqui o meu sinal. Está chegando algumas informações aqui, não fique à vontade. No chat, né? Isso. Pronto.
Outra coisa que eu queria trabalhar antes da gente começar a trabalhar, né, é que a gente vamos trabalhar nosso vocabulário, né? A gente tinha, né, antes, né, do movimento da inclusão social, termos como deficiente, né, termos como pessoa com necessidade especial, pessoa especial, excepcional, né? Portador de deficiência, portador de necessidade. Esses termos foram todos excluídos, porque todos eram pleonasmos. Como é que a gente chama quando a gente quer... É uma figura de linguagem, né? Eu esqueci o nome. Quando a gente quer mascarar a verdade, velhice, a gente chama terceira idade, né? A gente quer mascarar a realidade. Então, a gente... Depois eu vou procurar saber essa figura de linguagem. Isso é português agora, né? A gente tem que chamar a pessoa com deficiência, primeiro, né? Não, Cíntia, a gente está aprendendo agora. Cíntia, quando eu cheguei na FUNAD, eu trabalhei na FUNAD, que é a Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência aqui, e eu chamava as pessoas de surda-muda. Aí uma fonoaudióloga chegou para mim e disse, Daniela, a pessoa só é surda. Ela não é muda, porque se ela escutasse, ela falava. Entendeu? Eu disse, entendi. Aí sim é um pleonasmo, né? Que é como entrar para dentro. Agora que eu me lembrei o que é pleonasmo, né? Quando você dá muita ênfase, né? A algo, né? Então, é pessoa surda só. Porque se ela... Tanto que existe um implante coclear para as pessoas com deficiência auditiva, que elas passam a escutar após essa protetização e elas falam. Simples assim. Ou então a pessoa que adquire surdez por lesão, por doença ocupacional, e ela deixa de falar. Ela falou a vida toda, mas vai ficar surda. Não é que ela ficou muda, ela ficou surda, entendeu? Então a gente está aprendendo, viu, Cíntia? Certo? Então a gente está... Pois não, Fernando. Aí agora todo mundo, nós vamos aprender. Me recordou na memória. Sim. Me recordou na memória uma vez que a gente estava debatendo sobre pessoa com deficiência, na disciplina de atenção básica, e a senhora chamou a atenção da gente. A gente falava de portadores de necessidades especiais. E me lembro, ficou na minha memória, me lembro que ficou na minha memória a senhora dizendo assim, ninguém porta deficiência, senão ele deixava na porta do consultório e entrava sem ela. Pronto, a gente é portador, eu sempre gosto de dizer, a portabilidade é igual ao celular, né? Mas, por exemplo, eu sou portadora de um óculos. Eu coloco e eu retiro. Por quê? Eu tenho deficiência visual? Não. Eu tenho um déficit visual que é corrigido por lente. Mas eu tiro. E eu sei viver sem ele, porque a gente dá um truque, né? Se faz que vê, dá tchau para a pessoa que está acenando, mas não é para você, porque você não está enxergando, mas você dá de todo jeito, né? Então, assim, você faz. Agora, a cegueira, por exemplo, ou a baixa visão, não é corrigida nem por lente, nem por cirurgia. Então, você é condição. Então, você não é portador, entendeu? Você não porta deficiência física, você é pessoa com deficiência física, porque você não anda na posição bípede. Você deambula numa cadeira de rodas, né? A sua marcha mudou. Pois não, Jameson, falei certo? É Jameson, professora. Jameson, olha, por favor, Maria José. Eu entrei um pouquinho atrasado na aula, não sei se a senhora falou sobre. Eu sou psicóloga, eu trabalho no CAPS há um tempinho já, e trabalho muito ali alinhado com uma das deficiências, né, que é a deficiência intelectual. E aí o que é que eu percebo, né, que a maioria da dificuldade que a gente encontra é meio que estrutural. Quando a gente vai para a história, que a gente acompanha todo um processo, a gente vê que essas demandas que a gente encontra muito nos consultórios relacionadas à dificuldade da família e à dificuldade da sociedade, é muito estrutural, é muito de como a gente aprendeu a lidar com esse tipo de situação. E a gente percebe muito quando a gente vai para o contexto antimanicomial mesmo. Todas as pessoas que eram tidas com deficiência intelectual, mulheres que engravidavam seu marido, pessoas étnico-raciais
pessoas pretas, pessoas homossexuais, elas eram isoladas, elas eram tem até o Barbacena, né, que era um ativo que era utilizado como depósito, para jogarem essas pessoas, né, que eram tidas como os diferentes, tidas como os párias, as pessoas excluídas da sociedade. E a gente cresceu dentro desse movimento. As pessoas, elas aprenderam que tudo aquilo que é diferente entre aspas, da nossa visão dita normal ou típica, a gente tem esse certo receio de se aproximar, essa certa dificuldade de olhar. E talvez seja por isso, como o nosso país hoje é governado por pessoas que ainda têm essa visão sobre esse tipo de dificuldade que a gente encontrou desde a nossa construção como sociedade, eles têm essa dificuldade de criar leis, né? Leis específicas, leis mais voltadas para esse tipo de população. E também tem a questão da dificuldade dos profissionais, né? Eu vejo muito, pela minha experiência, como profissional que está ali atuante, mas que ainda tem essas limitações em entender como funciona esse processo. Eu penso muito que é uma questão estrutural. Isso. Você falou bem, Jennifer já está dando spoiler das próximas aulas. Bárbara também falou, né? Que as pessoas com deficiências não geram lucro para o capitalismo, né? Vocês viram que para produzir políticas públicas, e aqui nós estamos falando de uma política pública essencial, que é um direito humano, um direito à vida, que é o direito à saúde, né? A gente tem que corrigir o sistema, a gente tem que corrigir o SUS, a gente tem que corrigir a saúde suplementar, porque a gente também tem que começar a problematizar nossos planos e convênios de saúde, né? Porque a gente exige muito da saúde pública e não exige da saúde suplementar, né? Que aí envolve planos e convênios, onde a gente paga dobrado, né? Porque a gente financia o SUS e a gente financia determinadas operadoras, né? Que também não dão garantia nenhuma às pessoas com deficiência e, inclusive, negam, através de auditorias, determinados procedimentos que não estão no seu rol de procedimentos. Então, eles não têm um rol de procedimentos como tem o SUS, e quando está no rol, ainda nega, né? Porque diz que aquele paciente não precisa, né? Como é que diz isso, né? Então, nesse sentido, que Bárbara fala, que o Jamison fala, né? Vou aprender, viu? A gente está falando de um conceito que vem do Achille Mbembe, né? Que é um filósofo camaronês que chama de necropolítica, que é o Estado que decide quem deve viver e quem deve morrer. E você falou bem. Quem é que deve morrer? Os corpos desviantes. Que corpos desviantes são esses? É o que Bárbara falou, são os corpos que não dão lucro. O corpo com deficiência, o corpo travesti, o corpo preto porque não tem acesso à educação. Entende? O travesti não é porque é sua orientação, é porque também não tem acesso à educação, é expulso de casa, né? É vilipendiado, é excluído, é massacrado, né? Nós, mulheres, também, não é? Que vivemos numa sociedade patriarcal, onde a gente é criada desde pequena, que joga uma boneca no colo da gente, que a gente tem que ser mãe, né? Porque a gente tem que sustentar a família, mas tem que cuidar do marido, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do menino, tem que cuidar do cachorro, né? Tem que cuidar da sogra, da família do marido também, fora a sua. Pode falar, meu filho. Então, né? São corpos que, quando começa a falhar, a gente deixa morrer, né? A míngua. Pode falar. O pior de tudo, professora, a gente corta para o século XXI. E aí a gente tem um discurso de uma pessoa presidenciável, né, que está ali disputando, e ainda é o mesmo discurso ultrapassado. E ganhou 51 milhões de votos. Com essas políticas, né, com esses olhares, com essa falta de política, com esses olhares discriminantes para pessoas totalmente a quais eles veem de forma desviante. E aí você vê que ele está, né, primeiro ele se elegeu, infelizmente, né, com esse discurso para mulheres pretas, para pessoas homossexuais, para, como a gente, né, são corpos que desviantes, são pessoas que não estão no padrão,
entre aspas, da sociedade. E ele está com esse discurso novamente, né? E você vê que tem muita gente que ainda está ali adepto a essa não mudança, essa dificuldade de mudar essa visão muito retrógrada sobre esse tipo de situação, sobre essas pessoas. Isso, né? E tem uma colega, Indra, né? Como corrigir o sistema com esses governantes? E muitas vezes a gente diz assim, né, Indra? E se a gente parar para pensar, Jameson, a onda conservadora está no mundo, né? Porque a gente viu Trump, né? A gente viu na França quase Macron perdendo para uma mulher que é conservadora, né? Esqueci o nome, Le Pen. O pai dela ela também, né? Filha de peixinha né? Na Inglaterra a gente também vê uma onda conservadora, né? Então, assim, na Itália, nesse Berlusconi, né? Misógino, aquele homem nojento, né? E agora tem, né? Enfim, cada vez. Não morre, né? Berlusconi também. Meu Deus, é igual a Silvio Santos e a Rainha Elizabeth. Mas, enfim, né? São outras questões. Né? Mas tem os seus seguidores, né? Tem os seus adeptos, tem seus asseclas, né? E essa onda conservadora, que não é só no Brasil, outros países da América Latina também, né? Como a Argentina, né? E outros. O que é que isso representa? Aí eu trago para vocês Turhane, né? Que é um pensador canadense, que ele diz o seguinte: todos nós, todos, aí eu posso dar um exemplo, bolsonaristas e lulistas, vamos dividir agora aqui, né? E eu não faço acepção de pessoas aqui nessa sala, né? Estou dialogando com todos e todas, né? Nós somos todos atores sociais. Agora, o que é que Turhane diz? Ele diz o seguinte: o que me identifica como ator social é quem eu sou, com quem eu me identifico, o meu posicionamento. Certo? Quem sou eu? Quem é Daniela? É a partir de minha atitude, de meu posicionamento. Certo? E como eu sou uma atriz social, um ator, né? Uma atriz social, né? E vocês, um ator social, os homens, né? É a partir da minha capacidade de decidir de maneira autônoma. Agora, quando eu digo que minha autonomia, ela é parte, ela não é mais minha, eu cedo essa autonomia, não é, a outra pessoa, ou a um grupo político dominante, ou a minha comunidade, eu passo a deixar de ser um ator social. E eu viro o que ele chama de ator crente e não ator militante. Certo? Então, se bolsonarista ou lulista, a gente não pode perder nossa autonomia. Certo? A nossa capacidade de decidirmos sozinhos e não é por massa. Né? Então é isso que a gente tem que entender, né? Aí a gente pensa da onde vem, é a minha consciência de classe. Então, como é que eu sou trabalhadora, que eu sou negra, que eu sou homossexual, que eu sou mulher, e eu estou identificada com ideologia que é totalmente contrária? Eu acho que o que lhe choca é isso, né? E às vezes você pensar assim, como é que a pessoa é classe média, branca, cis e é de esquerda? O contrário é verdadeiro. Tu entende também? Como é que o cara é empresário, né? Homem, cis, branco, hétero, e vota na esquerda, né? E ao mesmo tempo, como é que um trabalhador preto e pobre vota em teologia e ideologias conservadoras? É quando você perde sua autonomia. E você vota baseado em fake news, e você vota baseado porque o seu líder espiritual manda, porque seu patrão manda, porque você é assediado moralmente no seu emprego, e a gente sabe disso, nós somos da saúde, temos cargos comissionados, ou não somos concursados, já passei por essa experiência, mas não vendi minha consciência, não vendi meu voto, isso aí eu posso afirmar, certo? Mas foi difícil para mim, porque eu tinha que ter 3 empregos. Não vou, Fernanda, né, Fernanda? Eu trabalhava nas ciências médicas, trabalhava na Nassau, era igual o pai de Cris, né? E trabalhava no poder público, às vezes no município, às vezes no estado, porque eu dizia assim, se chegar uma eleição
e pedir para eu ir ficar segurando pau de bandeira de candidato, aí eu saio daqui e tenho minhas 2 faculdades, né? E se eu perder uma faculdade, porque também acontecia isso, né? Cada semestre eu fazia um contrato, se eu perder uma, tem uma, porque era assim, quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem uma, quem tem uma não tem nada, né? Na rede privada. E era assim que eu tentava não vender minha consciência e minha autonomia. Minha consciência de classe, né? Entende? Então, é isso que a gente está falando com relação... Mas, professora, a senhora está fazendo apologia... Não, a gente está falando aqui de política pública. E como eu, que também teve gente que disse aqui, né, os profissionais de saúde, né? Se a gente for para a atenção básica, não tem a linha de cuidado para a pessoa com deficiência. Quem aqui trabalha na atenção básica? Né? A gente fala hipertenso, diabético, mulher para fazer citológico na idade fértil. Por quê? Porque a gente tem que bater meta do Previne Brasil, senão não vem financiamento. A gente reduziu a atenção básica, que eu chamo agora de atenção mínima. A gente só fala de indicador, a gente só fala de número. E outra coisa, e as mulheres que estão abaixo ou assim, e as mulheres idosas, não é para fazer mais citológico não, e o câncer de colo de útero não atinge? Atinge. Mas eu quero bater meta. E outra coisa, se eu chegar naquela meta, vamos dizer, 200 mulheres, para que eu ir atrás da 201? Entende? Eu não já garanti a minha meta? Entendeu? E para que pensar em pessoa idosa se ela não está na meta? Então, isso é um sistema capitalista, né? É um sistema capitalista entrando literalmente no sistema e fazendo aquela árvore, como dizia minha avó, cada vez mais pensa, cada vez mais torta, né? Cada vez mais favorável às pessoas que já têm acesso e que são privilegiadas, né, Jennifer, pela meritocracia, porque são brancas, são branco, homem, cis, hétero, certo? Que nasce na região sul e sudeste, né? Entendem? Que tem nível superior, né, de ensino, e assim sucessivamente. Então, vocês veem isso, né? E Fernando faz aqui, muito bem, Bárbara, são disputas de projetos societários e profissionais. E a gente não vê isso aqui no Brasil. No Brasil não se discute, o pessoal não sabe nem o que é ideologia, né? Não sabe nem o conceito do que é ideologia no campo sociológico, antropológico, filosófico, né? Confunde política com politicagem. Então, assim, nós somos um país ainda que carecemos muito de civilidade, né? E de ampliação de conceitos, não é? Então, é difícil você lidar com pessoas, né, que não têm o esclarecimento, e mais em um ambiente onde o acirramento das fake news fazem, né, os debates muito superficiais, né? E as pessoas, elas leem o que acreditam. Eu tenho uma amiga que é bolsonarista, né? E a minha vizinha, minha amiga, e eu nunca deixei de ter afeto por ela por isso. Eu digo que o único defeito dela é esse, mas que ela vai, né? E ela vai poder conviver comigo, independente disso. E ela manda, né, para mim, muitas propagandas. Eu digo, olha, do mesmo jeito que tu recebe, eu também recebo de Lula, né? E assim, e a gente tem que saber filtrar o que é verdade e o que não é verdade. O que é que daí, do seu senso crítico, você foi apurado o que é verdade nessa informação? Vamos falar, exemplo, sobre o desmatamento na Amazônia, né? Então, se pegar as notícias bolsonaristas, não existe isso, né? Mas você foi apurar por outras fontes, né? Não fui, né? Então, por quê? Porque é um país que não tem acesso à educação e acesso crítico, né? E a mesma coisa, né? Com outras situações da nossa vida, né? É cansativo, é adoecedor, Bárbara, mas a gente, né, tem que se tratar dessas políticas públicas. Aí a gente vem para Paulo Freire, né, que é o meu campo, né? A educação é libertadora, né? Porque aí, James, a gente vai tirar daquela pessoa que não tem consciência de classe, que é o oprimido, que quer ser opressor, né, que não sabe votar a partir de sua consciência e condição de classe, né, essas algemas, né, essas algemas.
E o que é que isso tem a ver com deficiência? Porque elas também são pessoas que são alijadas, que são retiradas, né, do seu direito básico à educação, que não sabem se organizar politicamente, como uma colega disse, professora, então, essa invisibilidade se dá, será, como foi a Cíntia, será que é por falta de organização política? Será que é porque, claro, não tem movimento social, né? Não tem força de participação popular e de controle social, porque são pessoas que não têm acesso à educação, não têm acesso à moradia, não têm acesso a transporte, né? Então, como elas vão se organizar? Se elas estão imobilizadas dentro de casa, vocês são estudantes, eu até um dia desse andava de ônibus. Vocês já imaginaram uma pessoa cega numa parada de ônibus, se não tiver outra pessoa ali, de boa vontade, para dizer o nome do ônibus? Uma pessoa com cadeira de roda. Não, professora, tem ônibus adaptado. Quando está funcionando, quando o motorista para, né? Quantas vezes eu estava na parada de ônibus e o cadeirante diz, a senhora podia pedir parada, porque se eu pedir, ele não para. Tem que ter uma pessoa pagante para entrar no ônibus para ele parar. Quantas vezes eu vi pessoas, viu, James, com deficiência física com a carteirinha, que se não tivesse um pagante, o motorista passava direto. Idoso, a mesma coisa, minha filha, peça parada. Porque senão ele não vai parar, porque sabe que eu vou entrar pela frente e vão passar direto, né? Então, para a gente entender essa invisibilidade, é porque não dá lucro e porque eles não se organizam, né? Aí, acho que é Eliane, o Prado, né? Eu não estou conseguindo identificar bem o gênero, né? E quando se trata de autistas, é notório como vem se tornando pauta e o quanto estão fechando os olhos para qualificar profissionais. O autismo, interessante você notar, né? O transtorno do espectro autista. Está aí nosso colega psicólogo, que também está na rede de atenção psicossocial, né? A gente sabe que o autismo é um transtorno psiquiátrico, né, que é considerado deficiência para fins legais, né, pela Lei de Proteção Nacional das Pessoas Autistas, que é a Lei Berenice Piana, que é o nome de uma mãe, né, em 2012, ela lutou sozinha, né, praticamente, com outros poucos pais, geralmente o movimento com deficiência são pais e amigos, são pessoas que têm na sua história de vida, né, essas pessoas, e elas lutam por esses direitos. Então, assim, literalmente movimentos que são tutelares, né? Então, nesse sentido, houve, né, o autismo como deficiência, e interessa notar, não sei se o Jameson percebe, a maioria das crianças autistas, gente, vem da classe média e da classe alta. É incrível lá na FUNAD como chegam as pessoas, né? Não é que nas classes populares não tenham criança, porque nem são notificadas, nem são diagnosticadas, né? Então, são movimentos de classe média. Eles têm associações caríssimas, que eu não vou citar aqui para não ser antiética, que é R$2.000, né, Jam? R$4.000 a mensalidade por mês, para esse menino ter acesso a... E terapias caríssimas. Quem aqui conhece o ABA, o Teacher? Gente, se tornou filão, né? E essas famílias de classe média, elas estão tendo acesso e se torna pauta. Se torna pauta. Entendeu? E está qualificando profissionais. Se você for para a rede de saúde suplementar, minha filha, a maioria dessas... Ah, como é caro. Uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, R$300 uma sessão. Entendeu? Nem cobre pelo plano. Aí, ó, saúde suplementar não cobrindo as necessidades específicas. Você tem que judicializar. Por isso, Fernando, que eu trabalho a questão da judicialização em saúde, porque tem que judicializar. O plano não quer pagar, né? O especialista, né? Então, a deficiência passa por essas correções que a gente precisa no sistema. Então, não é simplesmente qualificar o profissional para estar numa unidade básica sem ter condições de trabalho, sem ter produção. Não adianta só botar um indicador para bater meta, entendeu? Porque também poderia ser fácil para o sistema. Vamos criar um indicador de número de consultas de pessoa com deficiência e a unidade básica tem que fazer 100 consultas por mês. Isso não resolve, né? Isso mitiga, né? Então, tem que se corrigir o sistema, né? A partir da justiça social. E para isso tem que ter participação popular,
controle social, Cacau. mudanças de cenários, porque muita gente faz, mas a culpa, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Dilma, seja Michel Temer, a culpa é dos governantes, mas quem que elegeu? A gente, né? Todos os deputados e senadores e prefeitos e vereadores estão aí porque a gente votou, né? Ou deixou de votar, ou anulou, ou deixou em branco, para outra pessoa decidir. Olha aí a questão de votar nulo ou em branco. Você deu sua autonomia, você deixou de ser um ator social, né? Como diz minha mãe, se tornou um cidadão zero à esquerda, né? Deixou para os outros, né? Professor? Pois não, Fernanda, estou passando a hora, né? Não, fique à vontade, ainda temos tempo. Eu tenho uma pergunta, pensando na sua interpretação, as colocações dos colegas, tendo em vista as problematizações, né, da assistência às pessoas com deficiência, a gente vê também que essa articulação com outras dinâmicas, quanto a pessoa ser preta, morar, por exemplo, em periferia, e até a faixa etária, ser idosa. Né? Então, pensando nesse contexto, uma pessoa com deficiência idosa, uma pessoa com deficiência idosa e preta, uma pessoa com deficiência idosa, preta e periférica, como é que a senhora vê quanto estudiosa nesse processo, entendida na teoria e na prática, isso dentro do nosso contexto, não a nível nacional, mas eu sei que os colegas são a nível nacional nesse curso, que bom, mas a nível regional, né? Nordeste principalmente, ou até Paraíba. Como é que a senhora vê essas articulações e também as políticas públicas, indiferentemente desse contexto de raça, etnia, gênero e geografia, aqui no nosso estado? Pronto. A gente... Fernando traz um tema muito interessante, a gente está trabalhando, a gente tem uma disciplina lá em medicina, né, que é o meu lugar dentro da universidade, mas eu digo assim, eu sou servidora pública, né, eu faço parte da UFPB, mas eu tenho que ter uma lotação, né, eu tenho que ter um lugar. Lá o meu lugar é o Departamento de Promoção da Saúde, no Centro de Ciências Médicas, né, no curso de Medicina, e lá a gente está, de maneira resistente, criando uma disciplina optativa, olha mesmo, optativa porque não tem tanto valor, né, dentro do curso, no modelo biomédico, que se chama o cuidar das populações excluídas, que a gente quer chamar de vulnerabilidade e cuidado, né? Aí vem, Fernando, lá dentro dessa disciplina, as interseccionalidades. O que é isso, né? É a interação entre uma ou mais vulnerabilidades que afetam os corpos das pessoas, né? Aí eu fico brincando comigo mesma, né? Eu acho que eu nem disse isso já, Jennifer, na sala. Eu digo, eu sou mulher, eu sou canhota, eu sou nordestina, né? Eu sou parda, eu venho de família birracial, né? Eu sou sertaneja, né? Enfim, então essas interseccionalidades definem meu lugar, né? Definem. Então, eu sou mulher, eu era para estar em casa, era para estar criando meus filhos, eu sou nordestina, eu não sei de nada. Né? Quantas vezes eu já cheguei em congressos, né, na região sul e sudeste, com esse sotaque lindo, para mim. Na entrada já disse. E realmente é pesado quando eu chego lá ou não. E as pessoas riem, caçoam, 60 de entendeu? Altura. E eu nem tô aí. Aí o povo pergunta, tu é do norte? Eu digo, não, mulher, tu nem estudaste geografia. O Nordeste é uma região, o Norte é outra, né? Aí, no Nordeste tu é da Bahia ou de Pernambuco? Porque eles só conhecem Bahia, Pernambuco e Ceará. Eu digo, nenhum dos três, mulher, Paraíba. Estuda geografia para tu entender, né? Aí, uma vez eu tava em Brasília, eu tava tão cansada do povo falar do meu sotaque, perguntando se eu era do Norte, né? Aí eu fui almoçar no shopping, me entreguei ao fast food, né? Tava tão raivosa. Aí, quando eu cheguei na fila e fui pagar, aí a mulher disse, sei, tu é paraibana, né? Aí eu bem agressivo disse, por quê? Aí ela disse, mulher, o teu sotaque, eu não sou de lá. Chega, deu uma saudade agora. A bichinha queria se identificar comigo, né? Ela era paraibana, já tinha perdido o sotaque. Aí pronto, foi aquela amizade, ela era de Campina Grande. E a gente né? Eu pedi desculpa a ela depois, que eu respondi muito agressiva, porque são esses preconceitos. E a gente viu isso na eleição,
né, com o resultado das urnas. E a gente tem que justificar, que dizer que o Nordeste é a região que tem 8 medalhas olímpicas em história, né? O Nordeste é onde a gente tem grandes polos de tecnologia, de ciência, universidades, né, que estão em rankings, que aqui não é só o passado da história do Brasil, nós somos o presente, nós somos o futuro, né? Nós somos as pessoas que, nossos antepassados, nossa ancestralidade foi quem construiu a região Sudeste. Quem aqui não tem um tio, uma tia, um avô que está lá em São Paulo, né? Rio de Janeiro, que foi construir lá, que foi em Brasília construir lá, né? Então, assim, a gente vive isso na deficiência também, né? Mulheres com deficiência têm menos acesso aos serviços de saúde. Quem é aqui enfermeiro, quem é aqui médico, sabe que para colocar uma mulher com deficiência numa mesa de citológico é diferenciado, né? Uma mulher com deficiência e com obesidade, quem é nutricionista sabe também, e a gente que é física, aí vem escaras, vem outros problemas, né? A pessoa com deficiência negra, né? Então, a questão de etnia e de raça, como diz minha mãe, quem tem raça é cachorro, né? E gato, eu chamo etnia, que são grupos, né? Que tem essa diferença, né? Localização geográfica, né? Ser do Nordeste hoje, né? É vulnerabilidade até para você, que a xenofobia tá grande, né? Então, e o pior é que eu não posso nem negar, né? Só eu abrir a boca. Então, essas interseccionalidades afetam os corpos das pessoas com deficiência, aumentando sua vulnerabilidade e criando mais barreiras de acesso, não só à saúde, mas à educação, à assistência social, à segurança pública, né? E ao lazer, ao trabalho, né? Imagina você ser uma pessoa com deficiência e travesti, né? Ser uma pessoa com deficiência e homossexual, pronto. Aí é que você não tem acesso ao mercado de trabalho, você não tem acesso a nada, né? Então a gente tem que imaginar, né? Como a gente está lá na disciplina, quais são os modos de a gente resistir. E aí, como o Jameson falou, e se você tiver deficiência e transtorno mental, né? Que acontece, né? E a gente vê essas interseccionalidades. Aí eu tenho um artigo que é bom, viu, James? Que a mulher, ela tinha esquizofrenia e deficiência intelectual. Aí, quando ela entrava em crise, ela ia para o CAPS, aí o CAPS dizia, não, você tem deficiência intelectual, você tem que ir para o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação. Aí, quando ela chegava no CER, não, em crise a gente não atende, não. Ela tem que primeiro tratar dessa crise, né, mental. Aí, sabe onde é que ela ia parar? Na UPA. Só a UPA que acolhia, que é uma unidade ambulatorial de urgência e emergência. Que os profissionais não têm a mesma destreza de um profissional do CAPS para, né, cuidar de um paciente em crise, né? E quando ela estava fora da crise, também o CER dizia, não, ela tem esquizofrenia, ela tem que estar lá no CAPS. Aí depois quando que esquizofrenia é crônica? Né? Depois quando? Nem na crise, nem fora da crise. Então era uma mulher que vivia no limbo, no sistema, devido a essa interseccionalidade de diagnósticos, né? E a gente tem muitos casos assim. Aí se criou um PTS, um projeto terapêutico singular, onde se viu que a paciente, ela pertencia aos 2 centros, né? E claro, se ela tivesse em crise, ela precisava acessar a urgência e a emergência na atenção psicossocial, mas após a crise, ela tinha que estar no CAPS e tinha que estar no CER, né? Cuidando de suas necessidades, né, de saúde, né? E a rede se constrói assim, né, com muitas barreiras. Por exemplo, vocês já imaginaram uma pessoa surda chegar numa UPA, lá tem um intérprete de Libras, aí, não, professor, é fácil, vamos botar intérprete. E se a pessoa surda não soubesse comunicar em Libras? Vocês acham que todos os surdos sabem falar Libras? Não sabem, não. Porque eles não tiveram acesso a uma escola bilíngue, minha gente. A maioria dos surdos aqui da Paraíba não sabem falar a língua brasileira de sinais. Eles têm uma linguagem rudimentar, porque eu andei essa Paraíba todinha com orçamento democrático, né? E a gente chegava com o intérprete achando que a gente estava balando, Bangu,
E os intérpretes ficavam olhando assim, achando bonito, né, pensando que estava sendo entendido. Quando chegava lá para falar com a comunidade surda, não sabiam, não tiveram acesso à educação bilíngue, né? E assim, as pessoas cegas também, e com baixa visão, não tinham acesso à escola, porque faltava lupa, telelupa, mesmo Cíntia falando, né? Quando tem uma discussão nos planos municipais e estaduais, é prótese e órtese, mas nem isso, viu, Cíntia? Porque quando se fala de prótese e órtese, o povo só pensa assim, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta e bengala. Só para deficiência física. Não fala de lupa, de telelupa. Aí, para a pessoa com deficiência auditiva, não se fala do AAS, que é o aparelho de amplificação sonora individual, não se fala de implante coclear, não se fala de sistema FM, de frequência modular. Entende? Tecnologia assistiva para deficiência intelectual também não se constrói. Nada. Enfim. É muito ainda, precisa de muito movimento. E precisa de mais momentos como esse, para a gente, enquanto profissional de saúde, se conectar. Porque não é porque... eu achava engraçado, porque eu participo dos movimentos sociais, o povo faz, tu tem um filho com deficiência? Eu digo, não, eu não tenho um vínculo nenhum afetivo na minha família nuclear, nem na minha família extensa. Eu luto porque é direito. E como fisioterapeuta é o que mais me atrai, porque eu trabalho com a produção da saúde cinesiológica e funcional, então isso está para a pessoa com deficiência física, para a pessoa, né, com deficiência intelectual, então a minha profissão também me levou a lidar com esse público e a me implicar politicamente com eles, né? Pois não, Fernando. E a pessoa... Bárbara, ela coloca, ainda temos um pouco tempo para a senhora se colocar e sistematizar, mas Bárbara, ela coloca uma discussão super interessante, que até há pouco tempo orientei isso sobre a sexualidade da pessoa com deficiência visual no curso de enfermagem, e aí, Bárbara, a gente vê, né, professora, a senhora pode até colocar, assim, embasar também, como é difícil dialogar sobre sexualidade das pessoas com deficiência. Principalmente pessoas com deficiência visual. E intelectual. Né? Intelectual também. Eles são proibidos. Eles são proibidos. Por que a senhora vê isso pensando na prática, pensando principalmente na rede de atenção à saúde na nossa RAS, que, como os colegas estão colocando, a gente vê que tem muitas fragilidades. Mas aí eu lembro muito da professora Helene, né, professora Dani? Dizendo que a gente precisa ver também nossas potencialidades. As fragilidades, elas existem, são inúmeras. A gente não tem como colocar uma tarja nos nossos olhos, mas existe também algumas potencialidades. E aí eu queria que a senhora colocasse esse contexto da sexualidade e também tentar sintetizar esse olhar da raiz que a gente tem hoje no nosso Brasil. Pronto, vamos lá, Fernando. Sexualidade, né? Tem até um filme de Woody Allen que eu gosto muito, que é uma comédia. Tudo que eu queria saber sobre sexo e tinha vergonha de perguntar. A comédia, acho que dos anos 70, mas bem interessante, bem atual, né? Por exemplo, como eu disse a vocês, eu sou mãe de Heitor, ele tem 10 anos, né? E no livro de ciências do 5º ano, que é a antiga 4ª série, é o corpo humano, né? E ele chegou para mim, mãe, o que é sexo? Mãe, o que são meninas virgens? Mãe, menina tem bexiga, né? Aí, e a gente levou a escola dele, né? A gente não, a escola dele levou uma médica de família e comunidade para fazer um programa tipo Altas Horas, né? Eles fizeram perguntas e deram a ela, o nome dela é Marita Brilhante, formada pela Universidade Federal da Paraíba, e ela é mãe de um dos alunos, né, da turma da gente. A escola pega muita gente, sabe? Porque tem muitas mães, fonoaudiólogos, e a gente vai lá conversar com eles, né, sobre essas dúvidas. E eles perguntavam, me ver, o que é intersexo, o que é o esperma, como é que nascem os bebês, né? E ela jogou as perguntas, e tinha mãe que dizia, meu Deus, como é que meu filho faz uma pergunta dessa? Jesus, será que está muito cedo? Né? Para vocês verem que sexualidade, né, é um tema difícil da gente abordar.
porque por muitos séculos ela é tabu em nossa sociedade ocidental, preconceituosa, né? E não é? E moralmente pudica, né? Pudica demais. Então, a gente não discute nem na nossa clínica. Por exemplo, eu, como fisioterapeuta, no meu diagnóstico cinesiológico e funcional, dentro do movimento humano, eu tenho que perguntar como é a sexualidade do meu paciente, quais são os movimentos. Por exemplo, se eu tenho um paciente com dor lombar, eu tenho que saber como são as práticas e movimentos no ato sexual e se isso interfere na produção dessa dor. Mas eu não pergunto, né? Eu sou enfermeira, eu não pergunto àquela mulher que está fazendo citológico, né, quais são as práticas sexuais, né? Eu acho interessante que quando eu chego no consultório, você fez sexo? Aí eu fico perguntando qual o sexo que ela está falando, que tipo de penetração, que não é, que vai interferir no meu exame. Nem pergunto a minha orientação sexual, já vai de cara achando que eu sou hétero, né? Então, assim, em nenhum campo da nossa formação se discute sexualidade. E quando se discute é muito superficial, né? É só no campo biológico, da diferença dos sistemas gênito-urinário. E para a pessoa com deficiência, o tabu é ainda maior, porque ela não pode exercer esse direito, né? Então, como é que a pessoa com deficiência intelectual ela vai namorar? Ela vai reproduzir, né? Algumas síndromes realmente tornam aquelas pessoas, né, inférteis, né, ou estéreis, né? Mas ao mesmo tempo se pensa assim, como é que minha filha com síndrome de Down vai engravidar? Né? Também é um problema que a família enfrenta, né? Como é que minha filha cega vai engravidar e cuidar do filho, né? Se ela for uma mãe solo, né? Dentro de uma estrutura de uma família de classe popular, né? Então, para algumas deficiências a expressão da sexualidade é complicada na produção do cuidado, né? Mas a deficiência física também, né? Eu tenho umas amigas que viram as pessoas cadeirantes, será que eles fazem sexo? Eu digo, depende do que você entende por sexo, né? Se também a lesão medular ela for total, parcial, e mesmo que for total, o que é que você entende como sexo, né? É só a penetração, né? Será que não é um beijo? Será que não é a carícia? Será que são outras partes, né? Que a gente não precisa aqui, que todos nós somos criativos de imaginar como a gente pode exercer, não é? Mas a gente não debate. E eu, como fisioterapeuta, não debatia com meus pacientes cadeirantes. Aqueles que tinham ereção e aqueles que não tinham. Como é que eles iam exercer? E a Organização Mundial de Saúde diz, um dos pilares da qualidade de vida não só é boa alimentação, sono reparador, atividade física, é sexo e sexualidade, né? E a gente não discute isso. E quando se fala de pessoa com deficiência, elas são totalmente preconceituadas, porque elas não podem procriar, porque pode ter outras pessoas com deficiência, ainda tem esse preconceito, né? E elas não podem procriar porque elas não têm autonomia, são totalmente tuteladas. Tem famílias que proíbem mesmo. Instituições que também proíbem, né? Por exemplo, aconteceu lá na FUNAD que os jovens com deficiência intelectual estavam indo para o banheiro para namorar. E o que é que a instituição fez? Botou um vigia na porta do banheiro. Olha que saco. Porque era menino e menina, né? E tinha também menino com menino, menina com menina. Tava tendo todas as expressões. Aí botaram um vigia na porta do banheiro. Acabou a brincadeira. Né? E não se discutiu isso. Por que não foram se discutir com eles? Né? Fazer uma roda? Não. Simplesmente proibiram. Né? Então, assim, as instituições também exercem esse biopoder. Tem também o abandono paterno, tem a questão socioeconômica, mas tem o principal, né, que é o cerceamento do direito deles de exercer sua sexualidade, né? E, mesmo de maneira hétero, que é o padrão, né, heteronormativo, e se esse padrão for homo, né, sexual, aí é que é proibido mesmo, entendeu? Não se fala. Então, assim, são essas as questões. Agora, como potencialidade, o que é que a gente tem dentro da rede? Primeiro, é a construção de uma política, a gente tem política, muito, viu? Né? Que é a rede de cuidado à pessoa com deficiência de 2012. A gente começou no governo Lula com o plano
Viver Sem Limites, né? Depois, no governo Dilma, também teve o plano Viver Sem Limite 2, né? Desse plano veio em 2012, né, a rede na área da saúde, né? Aí eu faço um recorte. O plano Viver Sem Limite é um plano que envolve saúde, educação, acessibilidade e assistência social. Aí, na área da saúde, cria a rede de cuidar da pessoa com deficiência. Nessa rede de cuidar da pessoa com deficiência, se cria o ICES, Centros Especializados em Reabilitação. Né? Então, se começa a habilitar muito o ICES, ou seja, deixou de ser filantrópico, APAI, Pestalozzi, Helena Holanda, Instituto dos Cegos, e passou ao SUS terem estruturas ambulatoriais. Por exemplo, aqui em João Pessoa tem um SER municipal, né? 2, que atende deficiência física e intelectual, tem a própria FUNAD, que é um SER 4, atende as 4 deficiências, e outros 13 SER. Por exemplo, até 2012 só tinha FUNAD para todo o estado da Paraíba. Hoje tem SER em Souza, tem em Guarabira, tem em Campina Grande, né, tem Catolé do Rocha. Então, assim, ampliou a rede ambulatorial, né? Na rede hospitalar, vê os hospitais de emergência e trauma, né, que atendem as pessoas que adquirem deficiência por acidentes e traumas, né? E que tem leitos de longa permanência e reabilitação já no leito. Por isso que a FUNAD é do lado do trauma, gente. Aquilo ali é friamente calculado. Por quê? Porque o paciente, ele sai do trauma, ao receber alta, começa a reabilitação já na FUNAD, dali vai para o território para atenção básica, para continuar o seu processo de inclusão social. Então, a rede funciona com esses equipamentos, atenção hospitalar, urgência e emergência, é isso, né? Beto, tá comendo. A rede ambulatorial e a atenção básica, né? Cursos de qualificação, parabéns. Protocolos, diretrizes, tem muito do Ministério da Saúde, principalmente depois do Zika vírus, né? Então, as crianças com microcefalia, se vocês baixarem, tem protocolos e diretrizes para paralisia cerebral, crianças com sequelas, né, de microcefalia por Zika vírus, Ave Maria, pessoas cegas, pessoas surdas, né? A gente tem muitos protocolos, né? E também é outro grande avanço, né, no estudo, né, das normativas, né, dessas tecnologias leves. E acesso a tecnologias assistivas, né, a organização de dispensação de prótese e órteses, né, na rede, e garantia de emissão de laudos, né, de carteirinha de passe livre, de identificação da pessoa com autismo, né? Então, várias pautas a rede de cuidar da pessoa com deficiência levantou, né? E o que está faltando mesmo, como a gente identificou aqui, é exercer o protagonismo e a autonomia deles, né? A gente não, como eles dizem, nada sobre nós sem nós. Amor, tem né? aí esse Pato São Jorge, então, essa cachorra. A gente tem que incluí-los aqui, por exemplo, nessa roda, era para ter pessoas com deficiência, né? Eles falando sobre eles mesmos. Né? Não precisam de portadores como eu. Emagreceu, né? Tá com depressão. Para estar aqui, né, defendendo. Gordinha. Eles mesmos são seus defensores, né? Mas é claro que eles têm que andar de mão dadas com a gente, né? Pessoas sem deficiência. Assim como eu digo, né, Jamison, também as pessoas de saúde mental, né, os metaleiros, como eu gosto de dizer, também precisam de pessoas, né, que não necessariamente estejam no sofrimento mental para também lutar com eles. Não por eles, né? Mas com eles, né? E é isso, pessoal. Desculpa aí, a gente se delongou. Somos aliados, somos colaboradores. Professora, como sempre, um show à parte. É muito bom me ouvir. A senhora já sabe, eu não vou explanar aqui mais uma vez. É muito bom tê-la conosco. Eu acredito que foi de grande valia para todos, todas e todos. Muitos elogios. Eu acho que dá aqui uma biografia da aula de hoje só para elogios. Pessoal cobrando novas aulas, novos debates. Foi uma construção inenarrável. Né? A gente sabe como essa temática é muito difícil de ser abordada. E a ideia mesmo do curso, pessoal, é trazer essas temáticas atuais que precisam ser dialogadas, como a interprofissionalidade, racismo e saúde, diversidade,
pessoa com deficiência e afins, tá bom? Professora Dani, novamente, muito obrigado pelo processo. A lista de frequência, pessoal, foi colocada no chat, tá? O Matheus já colocou, não esqueçam de assinar. E quinta-feira temos o nosso próximo encontro. Professora, pediram... Estão me oferecendo açaí em Pupunha, viu? E eu cobro. Tem que mandar pro Olha, ela cobra mesmo, pessoal. Também gosto de jambu. É da região norte, você? Eu provei a cachaça de jambu. Gostosa demais. Queria conhecer o fruto. Professora, pediram também aqui, se a senhora puder mandar para mim, eu peço para Matheus enviar para o pessoal, igual o material de apoio. Também o slide, pode enviar. Olha, sou fã da região norte, Belém do Pará, queria muito conhecer aquele museu, coisa mais linda, o Círio de Nazaré, como católica, também não me defini assim, né? Sou católica e acho lindo, sou fã de Fafá de Belém, eu acho ela uma cantora espetacular, sou fã do Boi Garantido por causa dela, e porque ele é vermelho, né? Que é a cor do meu batuque, e tem o toque e tem o tom da minha voz, vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. É a cor mais linda. Vermelho é a cor mais quente. Sem dúvida. Professora, e o pessoal pediu também se ela puder mandar pelo menos a referência dos livros e artigos que a senhora debateu, que fala sobre necropolítica, ou fala negra, branca. Sim, tá? gente. Eu vou até mandar. Vai ser uma aula. Não é uma aula, até os monitores disseram, mas professora, a aula na universidade não é só para o pessoal de medicina, não, a universidade é pública. Aí a gente vai ter uma discussão com o pessoal do MEL, Movimento do Espírito de Lilás, e a gente vai falar sobre necropolítica. Eu vou mandar, Fernando, para vocês, e quem puder vir é acolhido em nossa sala. Viu? Perfeito. E aí, mas me cobre, viu? Que eu vou mandar uma lista de filmes, eu tenho uma lista de filmes, tenho uma lista de séries sobre deficiência, Crip Camp, tem muita coisa na Netflix, Advogada Extraordinária, um bocado. Perfeito, pessoal. Eu vou mandar para vocês, assim que ela me mandar, aí eu dou a Matheus e Matheus repassa para vocês. Séries e livros, incluindo literatura também. Tchau, então, pessoal, boa noite, descansem. Boa noite. E até o ponto de quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Obrigado.